Então, olha aí, a civilização maia. A civilização maia desenvolveu-se a partir do século VI da era cristã. Quando os espanhóis chegaram no século XVI, a civilização maia já estava num processo de decadência. E aí, por que eles estavam em um processo de decadência? Vejamos agora. Olha só, a hipótese mais aceita para justificar o declínio, né, dessa civilização tão importante, tão organizada, seria um possível conflito entre as cidades-estados. Mas o que são cidades-estados? Nós temos que imaginar o seguinte: se a gente voltar lá atrás, nós já estudamos, já vimos a respeito da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga nós temos um exemplo de cidade-estado perfeito, que eram as cidades que estavam dentro do território grego, porém elas tinham uma governabilidade própria, podendo estar como exemplo Esparta e Atenas, né? Cada uma delas tinha as suas diferenças, tinha o seu governo próprio, as suas leis próprias, as suas regras próprias. Eram autossuficientes, eram independentes economicamente, né? Esparta, por exemplo, no que diz respeito à educação, era uma educação militarizada, voltada para a formação dos bons soldados, enquanto em Atenas preocupava-se com a educação formal dos cidadãos. Então, lá na civilização maia também tinha cidades-estados, e eles estavam ali brigando, possivelmente estavam entrando ali em conflito por conta, né, de poder, de status, né, de uma querer se destacar mais que a outra, e aí vai fazer com que essa civilização entre em declínio. E agora vamos começar a conhecer um pouco mais a respeito dessa civilização. Civilização maia localizada no sul do México, na atual península de Yucatán. A base da economia deles era a agricultura. Olha só, principalmente o milho. De acordo com os mitos maias, lembrar, gente, quero fazer um adendo aqui, lembrar que mito não é mentira. Mito é algo que não precisa ser comprovado. Então eles tinham isso como uma verdade. De acordo então com os mitos maias, os deuses, olha aí, ó, se estão falando de os deuses no plural, isso quer dizer que a religião deles, eles eram politeístas, tinham a crença em vários deuses. Esses deuses, eles teriam criado o homem através dessa matéria-prima, através do milho. Olha só que coisa interessante. A intensa atividade comercial entre as cidades e estados maias vai fazer com que a economia movimenta, tá? Então vai ter uma relação comercial aí entre as cidades e estados e que vai fazer com que essa civilização maia ela prospere economicamente falando. Um outro fator é o seguinte, da economia. As terras pertenciam ao Estado, ou seja, o Estado, o imperador, lembrar que cada cidade-estado tinha um imperador, ele que determinava quem poderia ou não ocupar aquelas possessões de terra, aquele espaço de terra. E aí, na sequência, nós vamos ver a respeito da sociedade na civilização maia, como estava dividida essa sociedade.